A gente vai abrir para essa segunda parte do debate, que é a parte que a gente está chamando de debate. E, basicamente, a expectativa da gente é, ou seja, abrir o microfone para a plateia, e a plateia pode ou fazer perguntas diretamente para qualquer um dos panelistas da mesa, pode fazer perguntas que sejam endereçadas a todos os membros da mesa, ou a plateia também pode, se quiser, fazer comentários, né, sobre a temática que a gente discutiu hoje de manhã. A ideia é que a gente deve abrir para blocos de 3 ou 4 perguntas para facilitar a dinâmica e a gente ter um número maior de intervenções, e depois disso a gente passa abre o microfone para a mesa. Bruna. A Bruna vai ficar aqui na frente controlando, tentando, né, na verdade, organizar essa dinâmica. E as pessoas que quiserem, acho que Bruna, Lorena também, acho que é bom você ficar olhando. As pessoas que quiserem, então, falar, levanta o braço, ou seja, sinalizem para uma das duas. Bom, gente, boa tarde, eu acho que já estamos quase de tarde, né? Parabenizar a mesa e bom dia a todos. Meu nome é Thaís Salmido, trabalho no IBAMA, que é a Agência Nacional Federal de Meio Ambiente. Já milito nessa área há uns 26 anos. Eu queria fazer uma colocação com base numa entrevista que eu li recentemente sobre um pequeno país na Alemanha que se chama Butão, achei o nome muito engraçadinho, onde a população decidiu que o PIB não mede mais as riquezas, e sim se propõe chamar felicidade interna bruta. Aqui mesmo no Brasil, em função dessa reportagem, acho que até já existe universidade que está tentando trabalhar como indicador, como outro indicador. Então, eu pediria que a mesa já que a gente está falando em sustentabilidade, para quem é uma palavra polissêmica, né? Dependendo dos interesses, e o capital ele tem a força maior, que aí são poderes, né? Uma busca de espaços e poderes, alternar poderes. Então, esse é um ponto que eu gostaria, aproveitando essa brilhante mesa internacional, vários continentes, Europa, África e Portugal, né? Que é da Europa, mas é irmão, né? Eu gostaria também de fazer agora em relação a Portugal mesmo. São duas... Que nós, no Brasil, nós temos uma legislação que ela de 99, é o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. É 2000, né? Perdão. E tem um decreto regulamentador, 2002. Então, foi um avanço na nossa... Porque possibilitou o mecanismo de participação, que são os conselhos das unidades, que é composto metade sociedade civil, metade poder público. Isso é um avanço, mas, independente do avanço, nas unidades de conservação deste país, elas foram criadas, muitas delas na época da ditadura, na década de 70, e de cima para baixo, de fato. Então, a participação das comunidades e da população residente, ela foi muito incipiente, como ainda é até hoje. Os conselhos gestores previstos na legislação, eles possibilitam essa participação e controle social. Então, o que você pensaria, se você conhece essa nossa legislação, e algum comentário sobre isso? E o terceiro ponto é em relação... Acho que eu já passei o tempo, né? Então, tá bom. Obrigada. A minha pergunta é para o doutor Tomás. Eu gostaria que ele continuasse aquela problemática da legislação ambiental em relação a cidades
pequenas e cidades grandes que ele começou a colocar e que eu acho que é um ponto de interesse até para a especificação da nossa legislação em termos nacionais. Obrigado. Meu nome é Nuno Martins, venho de Portugal, e a pergunta é para o professor Andrea, e tem a ver com o conceito que ele apresentou de interpretação territorial, e eu gostava apenas que indicasse algum projeto em que esse conceito, essa lógica de incorporar a interpretação territorial baseada nos recursos patrimoniais locais, se conhece algum projeto onde isso tenha sido implementado com sucesso em Itália ou em qualquer outra parte do globo. Porque não me recordo ter indicado algum exemplo. E pronto, se a resposta, se houver exemplos, ótimo. Se não houver, eu ia lhe perguntar adicionalmente qual considera ser o key factor, o fator-chave, para conseguir passar das boas ideias para a realidade prática, não é? Obrigado. Meu nome é Paulo, eu sou do programa EICOS, sou doutorando. Eu teria uma pergunta que acho que envolve a mesa, porque teve uma temática que, de alguma maneira, cada um tocou. A questão do processo da participação da população, seja no território direto, ou seja numa unidade de conservação, por exemplo. Esse processo participativo na qualificação de indicadores que os técnicos interpretam e que essa população estaria também analisando esses indicadores. Como é que é o processo de definição dos stakeholders? Quem vai definir esses stakeholders? É a partir de uma discussão de base ou é por uma percepção dos técnicos quem seria a melhor representação para estar discutindo a partir da população? Essa é a minha questão. Nossa, porque vocês falaram de a nova governança gerando novos indicadores ambientais. Eu queria saber se existem indicadores da própria governança na gestão de áreas protegidas. Une réaction sur la question du produit national brut et de s'orienter vers une évolution qui soit en faveur du bonheur des gens, en fait. Je pense que c'est très, très intéressant. D'une part que dans un pays, j'en avais entendu parler, on ait émis cette idée à l'échelle d'une société entière. Je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable dans le monde d'aujourd'hui. Il est clair cependant que ça s'oppose au système économique dans lequel nous vivons, de façon très directe. Je vais juste donner une illustration par un tout petit côté, mais je pense que ça illustrera un petit peu les choses, et la difficulté face à laquelle nous sommes. Et je pense que c'est un problème de fond. Je parlais tout à l'heure de l'expansion des villes en Europe, mais c'est comme ça aussi dans d'autres pays, entre autres en Amérique du Nord, qui n'est pas nécessairement due à l'augmentation de population. En fait, on est face, en tout cas dans nos pays développés, mais pas sur le plan du bonheur des gens, on est face à une accumulation de la dépense. C'est-à-dire que tous les ans, il y a de l'argent à dépenser. Les services, les administrations, les gens ont de l'argent à dépenser en plus, et donc ils le dépensent. Alors on parle de société de consommation, mais c'est tout le système qui est conçu comme ça. Une ville, tous les ans, a de l'argent à investir, donc elle construit toujours plus. Et la question, ça n'est pas tant l'utilité de l'investissement, on trouve toujours des utilités aux investissements, mais c'est on a de l'argent, on le dépense. Et je vous assure, c'est un phénomène qui est extrêmement puissant et il est présent. Alors évidemment, on ne dit jamais qu'on dépense l'argent parce qu'on a de l'argent. Mais c'est de fait ce qui se passe. Donc, puisque le système est construit comme ça, on a toujours de l'argent et on dépense toujours cet argent. Et donc, on utilise les ressources, on utilise l'espace, on utilise de l'énergie et ainsi de suite, toujours et toujours plus. On accumule et on détruit toujours plus. Et il faut un changement très profond de paradigme, excusez-moi ce mot, pour réfléchir effectivement à notre évolution future, mais c'est extrêmement difficile dans une société qui est complètement construite sur ce modèle économique qui fait qu'on a toujours de l'argent à dépenser. Moi, j'aimerais intervenir plutôt sur la question de la participation, parce qu'en effet, c'est une question qui doit être discutée et qui n'est absolument pas définie dans aucun texte.
On ne sait pas si on parle, on ne fait aucune distinction entre consultation, participation, information, c'est-à-dire bon, quand un projet est mis en place, la participation parfois n'est qu'une simple information auprès des acteurs de ce qui va se passer. Ça peut aller jusqu'à la consultation où on peut demander à la population son avis sur la question et ça peut aller jusqu'à la participation. Mais il n'existe aucune méthode standard pour qui est légitime pour représenter la population. À deux niveaux. Il y a le niveau international, donc qui représente les populations au niveau international lors de la CDB, etc. On voit des représentants des communautés locales lors de ces sommets. Et qui représente les communautés aussi lors de projets locaux. C'est la même question. Alors souvent, finalement, c'est ce qu'on appelle les project managers qui s'occupent qui vont mettre en place la méthode pour sélectionner les représentants ou qui vont choisir directement le représentant. Le problème que ça pose généralement, c'est que ces représentants, au final, ne sont pas vraiment les représentants des communautés. C'est souvent des personnes qui sont politiquement, qui ont un rôle politique assez important dans leur région, mais qui finalement ne sont plus vraiment proches des populations locales. Et pour le moins, si elles le sont, à force de participer à des sommets mondiaux, elles finissent par acquérir un statut social très important qui fait qu'elles se détachent totalement des communautés d'où elles viennent. Et souvent aussi, ce qu'on observe, c'est que c'est les ONG qui généralement, des ONG qu'on appelle indigénistes, qui généralement parlent au nom des populations locales et qui définissent ce qu'elles sont. Donc, en effet, la participation, à mon avis, est un sujet à débattre qui est extrêmement important. Está ligado? Está. Vou começar pela primeira pergunta e comentário que foi feito sobre, para já agradecer os comentários e as perguntas todas que me foram dirigidos, e começando pela primeira pergunta, enfim, e comentário feito pela colega do IBAMA, tinha dois aspectos. Um, eu vou comentar muito rapidamente, que é o índice de felicidade. Eu creio que esse é um bom exemplo, aliás, é um exemplo paradigmático de medidas. Agora já começa, o índice de felicidade já é muito conhecido, mas enfim, até há pouco tempo era menos conhecido. E é um exemplo de um indicador, que neste caso é um índice, porque agrega um conjunto de indicadores, que é tipicamente não tradicional em relação aos mais vulgo normais, porque ele tenta medir coisas que não são medidas com uma sonda, passa a expressão. E, portanto, vai à procura de medidas não tradicionais. E parece muito interessante utilizar esse tipo de indicador, /índice, justamente seja para os países ou para outra escala de análise. Claro que tem problemas, não é? E alguns dos problemas estão relacionados justamente com a forma de obter os resultados para esse tipo de indicadores, porque a maior parte desses indicadores não qualitativos e muitas vezes que têm a ver com comportamentos e com atitudes só se recolhem com inquéritos e com entrevistas. E isso, como todos sabemos, são processos muito morosos e bastante dispendiosos em alguns casos. E, portanto, há outra parte, digamos, há outra face da moeda, não é? De utilizar indicadores, digamos, mais qualitativos e menos tradicionais, se quisermos chamar assim. De qualquer modo, penso que é um excelente exemplo daquilo que podíamos e que devemos usar para avaliar a sustentabilidade em complemento com outras coisas, com outros indicadores e índices, a diferentes escalas. A legislação que refere, eu conheço de nome, não conheço em detalhe, e referi uma coisa muito interessante, que é o facto dos conselhos de gestão, penso que se chamam assim, os conselhos de gestão, será? O conselho terem a participação, ou melhor, está prevista a participação de diferentes atores, ou dos diferentes stakeholders, ou pelo menos incluir uma percentagem assinalável que não apenas dos tradicionais técnicos e gestores. Isso, no que toca a comparar com outros países, eu penso que isso, de facto, cada vez mais aparece neste modelo de gestão, dessa forma. O que me parece, pessoalmente, é que não chega a prever, não chega a estar lá escrito. Aliás, é como os instrumentos de planeamento, não chega a ter os planos, não é? Porque esses modelos, daquilo que eu conheço, pelo menos no que toca à realidade portuguesa, alguns dos planos têm essa possibilidade, prevêem essa possibilidade de incluir a participação, nomeadamente ao nível da gestão, mas o que é facto depois é que esses modelos muito rígidos de participação ou são fóruns de desabafo,
muitas vezes, enfim, pouco úteis, ou então são pouco úteis no ponto de vista da gestão do dia-a-dia. E a mim parece-me, eu, enfim, estou a pensar em abstrato, que esses modelos de gestão deviam começar a procurar incluir novas formas de gestão diária. Portanto, parece-me um pouco razoável ter modelos de gestão participada, vamos chamar, que no fundo é isso, em que em determinados momentos rígidos no tempo, as pessoas são chamadas, os atores são chamados a participar. Não sei se será esse o modelo, eu não sei dizer qual é o modelo certo, mas o que me parece é que esses modelos muito rígidos de participação são inibidores, digamos assim, daqui que se pode retirar desses modelos participativos. Mas isto é só uma reflexão, não lhe sei dizer qual é o modelo ótimo, se calhar já o tinha escrito e publicado em algum lado, não o fez. E pronto. Essa legislação eu conhecia de facto, mas não conhecia em detalhe. Em relação ao comentário que foi outra pessoa que fez sobre as cidades pequenas versus cidades grandes e a legislação, a Sílvia, isto era uma conversa, o meu comentário sobre isto era uma conversa que podia demorar horas, mas não vai demorar porque não me deixam, não é? Felizmente. Para vocês e se calhar para mim também. E, de facto, quer dizer, no que toca aquilo que eu falei e que apresentei, a complexidade das cidades pequenas versus cidades grandes, e que fui referida também há pouco pelo colega da mesa, é de facto um problema muito complexo. E aquele mapa que eu mostrei, onde é que aumentavam os territórios artificializados, mostra bem o que é uma bola de neve. Portanto, as cidades grandes continuam a aumentar cada vez mais e algumas de interior, vamos chamar mais, entre aspas, rurais, continuam a ficar, entre aspas, mais pequenas. E, portanto, essa bola de neve acentua-se cada vez mais, até porque é nos sítios mais atrativos que economicamente interessa crescer mais ainda. E, portanto, como, por exemplo, Lisboa, o metro quadrado é muito caro e essa bola de neve faz com que os gestores de uma cidade grande à escala de Portugal, 2 milhões, ou enfim, a área metropolitana, quando o presidente de Câmara Municipal, portanto, o prefeito, não é? Tem lucro, digamos assim, no modelo económico que está em vigor, portanto, quando ele retira impostos de ter mais casas e mais imobiliário e mais construção, o modelo está todo ao contrário, não é? Portanto, dificilmente se podem inverter modelos destes quando o incentivo económico é de tal ordem que faz com que aquele Presidente de Câmara que mais incentivar, gestor municipal, que mais incentivar a mais construção, mais habitações, portanto, no fundo, mais artificialização do território, é premiado por isso, do ponto de vista económico, pouco se consegue, não há instrumentos, não há conversa que valha para travar esse ciclo, que é um ciclo verdadeiramente difícil de inverter. Agora, com a crise tem coisas boas, não é? Também. E a crise reduziu o consumo e reduziu seguramente o setor da construção de uma forma impressionante. Com a crise à escala europeia, isto não é só... eu estive agora em Inglaterra durante um tempo. E em Inglaterra, justamente, os centros das cidades é uma coisa interessante. Ao contrário de Portugal, os centros são mais baratos. E na periferia é muitíssimo mais caro. Portanto, à medida que vamos para o countryside, é muito mais caro. E o que é facto é que esse setor de construção, muitas vezes especulativo, como é frequente, também ele está a cair de uma forma vertiginosa em Inglaterra. Pela crise, estão em recessão também em Inglaterra, enfim, é outra escala seguramente, mas mostra bem que se calhar a crise em algumas coisas faz repensar esses modelos. Pode ser que seja uma oportunidade para repensar, pelo menos à escala europeia, que é quem está com essa situação atual. Muito rapidamente, passando para outra questão que foi colocada pelo Paulo, creio eu, sobre referir os processos de participação pública na concepção e desenvolvimento de indicadores, inclusive alguns indicadores serão, digamos, o reflexo direto, diria eu, desses processos participativos. Portanto, na minha concepção de processos participativos para construir indicadores de sustentabilidade, alguns desses indicadores serão o rosto dos processos participativos. Isto é, alguns indicadores poderão ser conduzidos, alimentados, acompanhados pelos próprios stakeholders. Para mim, só assim é que faz sentido. Alguns seguramente precisarão dos técnicos para os alimentar e para os avaliar. Outros serão o que eu designei há pouco por indicadores voluntários e esses
serão os indicadores dos stakeholders, aqueles que eles próprios terão responsabilidade, obrigando-os também a sentir responsabilidade nesse processo de acompanhamento e de avaliação. E, portanto, parece-me que isso é uma nova, não sei se é nova, mas, bom, é uma forma menos tradicional, chamar-lhe assim, de ter só aquela bateria que é alimentada por um conjunto de técnicos e, enfim, gestores, tecnocratas, etc. Mas a sua pergunta concreta era, a propósito disto, quem é que vai selecionar os stakeholders? E eu respondo já. Nos casos em que eu conheço, em que estive diretamente envolvido, houve uma dupla preocupação. Uma preocupação de ter focus groups, portanto, reuniões temáticas com stakeholders, vamos chamar, tradicionais, portanto, com os representantes, entre aspas, dos stakeholders ou das partes interessadas, e vai desde da polícia aos empresários e etc., aos ONGs e por aí fora. Portanto, aqueles que têm rosto, digamos, institucional para se fazer representar pelos stakeholders, a diferentes níveis, de privado, público e não governamental. E depois houve um segundo momento, ou melhor, em paralelo com isto, houve outra forma de participação, que foi não selecionar os stakeholders. Ou seja, participava quem queria. À escala local fez assim, ou seja, entre os 16 municípios, portanto, nos 16, num caso concreto, que estou a falar desses 16 municípios, que foi numa região do sul de Portugal, esses stakeholders participaram os que quiseram, com poder, sem poder, poder do ponto de vista institucional, participou quem quis. Portanto, estes 16 workshops que se fizeram com 300 e tal participantes foi fruto seguramente os workshops foram divulgados, enfim, nos diferentes órgãos de comunicação, e depois participou quem quis. E os contributos foram justamente desses stakeholders que não foram verdadeiramente selecionados. E a mim parece-me, eu prefiro este modelo, em que haja estas duas possibilidades de incluir os stakeholders, porque só aqueles que são os representantes, entre aspas, dos atores-chave, não sei bem quem são, não sei se há critérios para isto. Aliás, como dizia outro colega há pouco, eu desconfio que haja critérios fidedignos para escolher ou para selecionar esses verdadeiros representantes enfim, da população, da sociedade civil. Por último, um comentário da Ana, se existem indicadores de governança, nomeadamente, não sei, creio que estava lá perto, está ali atrás, se existem indicadores de governança para as protegidas. Do que eu conheço, existem poucos, do ponto de vista formal, à escala internacional, dos trabalhos que conheço, existem poucos. Existem alguns, mas existem alguns e que, por sinal, naqueles projetos em que estive diretamente envolvido, esses de governança, em alguns casos, são pouco atrativos, podem ser por várias razões, mas uma delas é porque eles nem sempre os percebem bem, os stakeholders não os percebem bem, e outra das razões é que nas áreas protegidas, onde a governança funciona muito mal, eles associam os indicadores de governança a essas instituições, ou a esse rosto do que funciona mal, e portanto não os querem. Quando coloca lá, a dizer assim, número de workshops promovidos pelo IBAMA, faz de conta, ou o IBAMA envolve qualquer coisa relacionada com a instituição que gere, digamos, aquela área protegida, eles dizem logo que não acham interessante ou que não acham necessário. Ou pelo menos naquele caso concreto, o processo de planeamento e governação não foi o melhor. Mas, resumindo, existem de facto alguns indicadores, mas poucos. A percentagem, se quiser, de indicadores de governança, no que eu conheço, de indicadores de sustentabilidade, é sempre muito reduzida, até porque eles são muito complexos de avaliar. Okay. I would add something about what Thomas told before about participation, and then something about territory. I totally agree with Thomas, because it is very complex to define which is the dynamic with the between formal and informal participation in institutional processes and social processes, because it depends on what we are doing, because from one side we could have participation to raise our capability to have a more legitimacy for decision. And this is a complex issue, because there is a problem of selection of actors, also Aurélie spoke about, which is the way to define the community interests and community rights, and interests and rights are very different. So if we are in a decision-making process within an institution, and we want to raise our capability to interact with people, is one kind of problem. The other kind of problem is, for example, if we want to empower our knowledge capability,
which is completely different. Also in the decision-making process, because from one side you have to think if we want to have a wide capability to vote something. And on the opposite side there is the problem of which is the knowledge. Raising our capability to have a more complex knowledge is very important for decision making. The problem is not only to have a problem solving approach, but also a problem setting approach. So participation could have many different aspects within the problem, the general problem of selection of the actors, selection of the stakeholders. In my experience, there is always the general need to have a wider participation to improve our knowledge about one place. And this is not necessary, not always necessary to totally open the possibility to vote something at the end of a decision process. Because it is not always simple. For example, I have many experiences in local participation at the municipal level, which is a kind of problem. And then if we speak about a river basin, for example, participation process for a river basin policies, integrated policies for the management of water, environment, settlements, and so on. It is very complex to have a general voting system, but maybe this is not our target. On the contrary, it is very important to rebuild a complex vision about the river basin, to open the participation, also to informal processes. So this is only to add something about what Thomas told before. Two other points about participation. In Italy, in Europe, we have a general regulation, a European regulation called Directiva, about strategic environmental evaluation. In 2001 was defined this European regulation, and in Italy we assumed and translated this directive in 2005 for urban and territorial planning. There is the obligation to have a strategic environments evaluation for all kind of plans, territorial plans and urban plans, and also other plans on environment. And this kind of evaluation have the obligation to involve citizens. There is an obligation. But, okay, from one side, it is important to have this obligation because it is a way to improve inside the institution and among the technicians. Because the problem is not only inside the institution, a problem of democracy, but also a problem of technical culture. So it is important from one side for us to have an obligation to do some kind of participation without thinking about what is participation, but a kind of obligation. But it is not enough to improve the culture of participation. So the obligation is important, but not enough. On the other side, I am one of the founders of Rete del Nuovo Municipio, network for new municipalities in Italy, which is an experience, a voluntary experience that has involving about 250 local authorities within an association, group of association, social networks, and researchers around Italy to improve the participatory approach within the public policies. This is an association. It is quite important in Italy from a political point of view because it was maybe the main way to improve participation within institutions with a voluntary approach. One problem that I saw that in many municipalities was nominated one deputy mayor for participation, especially for participation. Okay, from one side, it's interesting to have a political responsibility to improve participation. On the other side, it was not really a good idea because from one side we had the mayor and the deputy mayor for territory, for social policies, for environment, for infrastructure and so on. So for the big decision. On the other side, the deputy mayor for the
participation. It was not a good choice for many municipalities because there is the problem of not only to open to participation, but to have the possibility to have one decision maker to translate, to transfer what we gained through participation into decision. But participation has to be implemented within the real policies. So there is not the possibility to have one responsible for territory, one for infrastructure, one for environment, and one for participation. This is another kind of small experience. And if I have 2 or 3 minutes, I have some image. 1 minute. Okay. 1 minute for Alfonso. About one concrete experience about territory and participation in territory in Milan area. Only 2 images to what was explained about Portugal. We have this kind of great big problem, but nobody within the citizen of Milan thought about it, because Milan is the most important economic engine of Italy. It is an industrial city. It is very famous for fashion, design, finance, not for agriculture. This is the cultural identity of the people of Milan. I live in Milan, and I know that most part of, maybe all the citizens of Milan, don't care about agriculture, even if Milan is right in the center of the most fertile land in Italy and maybe Europe. There is a very, very long tradition. So this is a way to think that our cultural representation of our territory is not the reality. The reality is different. And Milan is the first municipality in Italy for agricultural production, but nobody in Milan knows about it. This is because we care as a citizen oriented to progress, to finance, to big industry, to globalization. Is very different from the reality. So with in the last year, we have been working with the social networks to rebuild this kind of common identity, common idea about what is the relation and the balance, the ecosystem balance between the countryside and the city with the participatory approach, and we have been working for years and years. And we draw many, many maps connecting the official institutional information about protected areas, sensibilities for environment, economic action, and so on, with the cultural perception about it. To draw this kind of, I don't have the time to explain this case, but the idea of territory is to rebuild a common scenario, composing institutional and official data and geographical information system maps with the identity, with the details, the stories of about environment, and also the social practices, because we spoke with the farmers, with the solidarity economy groups that they buy food locally. So thinking about this territory in another way, to think about agriculture and open spaces around Milan as a way to think another city, which is not the typical way of managing a planning. So this is a very short spot about it. Bom, em Moçambique, mesmo para a implantação dos grandes projetos de desenvolvimento, grandes investimentos, há sempre a chamada consulta à população, há sempre a consulta à comunidade. E, como devem imaginar, o país é enorme, mas as populações estão espalhadas e sempre que há um investimento abrange, se for, por exemplo, na área de recursos minerais, mesmo na agricultura, abrange grandes áreas onde está instalada a população e há consultas desse tipo e por vezes envolvem muitos valores. A população é indemnizada, a população é retirada do local e muitas vezes até são construídas casas num outro local para eles residirem. A questão que eu coloco, eu não sei se a consulta é abrangente ou se é fiável. 2, se pergunta
quem são as pessoas que são consultadas, quem decide quem consultar. Até pode ser por conveniência, não sei. O que eu quero dizer é que eu acho que precisamos de fazer consultas mais fiáveis. Eu acho que precisamos de ter evidência sobre esses aspectos para tomar as decisões. Assim, evitaríamos que problemas surgissem muito pouco tempo depois. O outro aspecto que eu queria me referir é o do índice de satisfação. Eu não sei. Eu acho que um dos indicadores de satisfação, e vários aspectos, não apenas num, é quando um presidente de Câmara é reeleito. Eu acho que esse é um indicador de satisfação, não é? De alguma maneira. Eu não sei se os políticos estão interessados nos indicadores fiáveis de satisfação. Mas eu acho que deviam estar. Eu acho que aí os académicos podem fazer algo, inquéritos, consultas de outro tipo, e que sejam algo evidente, algo real. Eu não estou a dizer que o que costuma acontecer é falso, mas de alguma maneira não iria confiar muito. Mas é preciso que haja alguma ciência para produzir esses estudos que nos dariam os índices de satisfação. São esses os aspectos que eu queria. Obrigado. É muito comum, né, se a gente recuperar a história, assim, de vez em quando pessoas brilhantes surgem e trazem conceitos extremamente surpreendentes e que a população, todo mundo adere àquele conceito e acha aquela coisa maravilhosa. Óbvio, imagina um índice para medir a felicidade. Quem de nós não gostaria de saber o quão felizes nós somos? Eu gostaria de saber. Mas é claro que se eu perguntar a cada um de vocês, e vocês se perguntarem para vocês mesmos, vocês são felizes? Vocês, certamente, cada um vai ter a sua resposta individual e, certamente, com um certo grau maior ou menor de insatisfação. Sei lá, acordei com o nervo ciático um pouco dolorido, o salário acaba. Você não, eu sou feliz, né? Eu tenho os problemas, o mundo tem os problemas, mas eu sou feliz. E felicidade é uma coisa que se expressa de uma maneira muito diferente, em circunstâncias históricas diferentes, em culturas diferentes, e a gente pode ser feliz de diversas maneiras. É possível, por exemplo, ser feliz individualmente ou coletivamente num mundo totalmente devastado, sem natureza? Talvez seja possível, se a gente emergir para uma nova sociedade no futuro que entenda que, dessa forma, é possível ser feliz também. Então, há uma subjetividade extremamente enorme, principalmente quando hoje a gente cria fugas para tornar o conceito de felicidade ou a sensação de felicidade muito maior, principalmente na nova juventude e na nova geração. O que acontece? A pessoa pode ser feliz simplesmente porque ela está conectada com o mundo inteiro pelo seu iPad ou pelo seu iPhone, ou meramente porque ela toma Prozac. As pessoas que tomam Prozac são muito felizes, ou seja, elas conseguem bioquimicamente abafar todo o seu sentimento de infelicidade. E isso não importa se o mundo tem uma governança melhor, se o mundo tem uma sustentabilidade maior, se o número de espécies na nossa biodiversidade vai aumentar ou vai diminuir. Então, eu sou um pouco cético. E eu acho extremamente fantástico, claro. Se inventasse, inclusive, o índice do amor, os adolescentes iam agradecer muito. Todo adolescente gostaria de saber o quanto a sua namorada ou seu namorado o ama. E comparar, já que é um índice, com uma colega na escola. Meu namorado ama mais a mim do que você, porque ele atingiu 9,7. Enfim, é óbvio que ter índice é muito bom, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é um foco. Não estou dizendo que não seja bom, eu li, eu respeito, eu acho que é um caminho. Mas eu acho que antes da felicidade vem bem-estar. E bem-estar está muito associado com coisas que hoje a gente já mede. Bem-estar significa ter minimamente acesso a uma dieta de 2.000 calorias, que é o que a Organização da Saúde entende. Com 2.000 calorias, uma pessoa fisiologicamente pensa bem, respira bem, não desenvolve doenças e pode ser feliz se quiser ou não. Ela pode ter 2.000 calorias e ser infeliz também. Então, a gente tem coisas mais urgentes e que hoje a gente já mede, a gente já sabe. A gente não precisa inventar outra coisa para saber que o mundo, pelo menos em alguns lugares e para algumas pessoas, não está bom. Meu nome é Leonardo, sou mestrando do programa EICOS, está participando da organização do evento. Eu queria perguntar para o professor Abdul, na sua experiência, quais são os principais desafios para a gestão participativa de recursos naturais, especialmente em Moçambique?
quais seriam os principais desafios junto ao trabalho participativo com a população para viabilizar a conservação adequada e sustentável dos recursos. Bom dia, meu nome é Leandro Fontoura, sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Queria perguntar especialmente para o professor Abdul Karim e para a Auriel sobre essa questão que vem emergindo do combate à pobreza e do empoderamento das populações tradicionais. Como que isso está sendo tratado, quais são as estratégias ou a política que está sendo implementada nos países africanos, especialmente em Moçambique, e como se pensa dentro dessa perspectiva de uma lógica, né, econômica e social já implementada, que se faça um trabalho de erradicação dessa pobreza, respeitando as tradições locais e as populações tradicionais. Rapidamente, duas perguntas, mas são muito objetivas. Ao professor Karimo, a questão é, eu vi aquela casa que mostrou, que é a casa típica de Moçambique, não é? Achei fantástica aquela casa carbono zero, que é o que toda a gente agora quer ter, não é? Que é o que se fala na Europa. Portanto, fiquei contente de ver a casa carbono zero e espero que no futuro se mantenha esta lógica. Mas, como deve haver aqui muitos jovens, podem estar a pensar naquilo que eu estou a pensar, que é fazer cooperação com a África, o que é que recomendaria para quem, como eu, por exemplo, está ligado agora a uma associação humanitária e que pretende fazer cooperação internacional, por exemplo, em Moçambique, no seu território? Segunda pergunta, para o professor Rodrigo Medeiros, o que é que tem extraído deste trabalho em rede, que é magnífico, pelo qual eu dou os parabéns? O que é que tem extraído desta experiência dos últimos anos? Felicidade. Bom, eu vou começar com a última pergunta. Os países subdesenvolvidos, durante muitos anos, eles já levantam a mão e apresentam ela assim. E depois aparece um doador, uma organização humanitária, que põe ali umas moedas, e essas moedas dão para comprar calorias, comida com caloria, e a pessoa é feliz, supostamente feliz. E quando o dinheiro acaba, vem a infelicidade. O que eu aconselharia para um apoio, uma ajuda ao país, numa organização humanitária, era apostar na capacitação de recursos humanos. Apostar no futuro. Há um ditado que eu já ouvi muitas vezes dos políticos que dizem: não lhe dê comida, dê-lhe uma enxada. Sabe o que é uma enxada? Dê-lhe uma enxada e ensina-lhe a usar a enxada. Aí ele vai combater a pobreza por si próprio. Em poucas palavras, eu iria mais recomendar na capacitação que as pessoas estejam habilitadas a continuar o processo sozinhos e eu não diria não. Pode ser que muitas vezes é a fome que tem naquele momento. Eu diria não só, mas muito mais a parte da capacitação. O discurso de combate à pobreza, indo à segunda pergunta, é muito forte. Nós temos dito uma estratégia de governação agora é a chamada presidência aberta. Eu já vi isto eu acho que foi o presidente de Portugal, Jorge Sampaio, já fez isso, não é? Presidência aberta. Recordas? O primeiro que começou foi o Mário Soares. Foi o Mário Soares, sim, exato. Presidência aberta. E o que é que acontece? Desculpe, Rodrigo, vou pegar mais algum tempinho. O que acontece? Uma ou duas vezes por ano, o Presidente da República visita todas as províncias, as 10 províncias. Escolhe 2 distritos, 140 e tal distritos, todo o país, escolhe alguns e visita. E antes anuncia a visita. E há um programa bonito, vai de helicóptero.
eu acho que preciso... Já posso parar? Não. Vai de helicóptero. E é muito contestada a presidência aberta, muito contestada. E quando ele chega lá, tem um tapete vermelho. Ele nem sequer pisa o chão. Que discurso é que ele vai ter? O presidente, os assessores, é que vão ter sobre índice de felicidade. Está tudo bem? Entretanto, depois há um comício enorme, toda a gente, e muitas vezes há televisão lá. A televisão está lá só quando o presidente está, não antes. Fazem a notícia, e depois é entrevistado alguém da população, escolhido, não sei como, e ele diz: estamos satisfeitos e agora já temos comida, não é? Já temos escolas e não sei o quê. Bom, mas a pergunta era: qual é a estratégia? Eu acho que a estratégia assenta muito na produção agrícola. Moçambique ainda, deixando os recursos que estão a ser descobertos agora, o gás, etc., eu acho que a estratégia deveria ser, a aposta deveria ser mais na agricultura. E eu acho que alguma coisa está a falhar na agricultura. Nos últimos 10 anos, já houve 4 ministros da agricultura. Houve uma altura que saíram 2 no mesmo mandato. Ou seja, houve um que ficou menos que um ano. O que está acontecendo? Eu estou apenas a lançar perguntas, não é? Eu acho que deve haver uma estratégia bem desenhada. Eu acho que a implementação é que está a falhar. Essa é em relação à segunda questão. A primeira questão... qual é que era mesmo? Será que eu já me esqueci? Ou será que... Acho que era parecido com a segunda. Era muito parecida com o que eu disse no segundo ponto, não é? Ponto. Então, paro aqui, como o Rodrigo está a olhar muito para mim, e eu paro por aqui. Obrigado. Apenas um comentário final. E para subscrever uma parte do que referiu o professor Rodrigo Medeiros há pouco. Estes índices, eu não posso deixar de dizer isto, peço desculpa roubar 30 segundos. Estes índices, nomeadamente o índice de felicidade, por mais atrativos que possam ser, têm sempre uma parte negra, passa a expressão, do índice. E tudo o que procura agregar muito, e os índices são agregações de várias variáveis, de muitos indicadores, simplificam muito. E, portanto, tal como outros tantos, a pegada ecológica, que é muito popular entre as crianças da escola, mede muitas coisas erradas. Mas é interessante para as crianças, para as escolas, tem um papel educativo e de formação importante. Mas a pegada ecológica mede coisas como as viagens. Nós somos todos insustentáveis, porque temos pegadas ecológicas altíssimas. Eu não desisti de fazer, porque muitas viagens, aquele índice dispara logo. Portanto, é preciso olhar para estes índices, que são leituras muito agregadas, com particular cautela. E, nomeadamente, o índice de felicidade, por mais atrativo que possa ser, se calhar mais atrativo que as contas que faz o índice de felicidade, que ele agrega tudo e dá um valor para me comparar com o vizinho do lado. Mais do que isso, é olhar para as variáveis isoladamente que compõem o índice, porque elas sim têm algumas sim dessas, olhadas isoladamente, têm um valor acrescentado muito importante, mesmo que qualitativo e subjetivo. E, portanto, era só esta nota final. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, foi um prazer estar aqui convosco, espero que a sessão tenha sido útil. Reitero os meus agradecimentos ao professor Rodrigo Medeiros, à professora Yara e à professora Marta, foi um prazer. Obrigado. Alors, au sujet de la question sur l'empowerment des populations marginalisées, entendre l'écho. Déjà, je pense qu'il faut noter que ça dépend de quel pays on parle. La situation est très très différente si on prend l'Amérique, donc du Sud, le Brésil plus particulièrement. On a également l'Australie et les Philippines qui ont quand même des populations locales et autochtones qui sont assez bien identifiées et pas trop contestées. Si on part du côté de l'Afrique,
où je travaille moi actuellement, et on essaye on est en plein dans des conflits ethniques qui sont énormes, qui sont justement sur qui est la population qui a un droit sur les terres, etc., et qui est marginalisée, qui ne l'est pas, et qui est autochtone et qui ne l'est pas. Et pour l'Afrique, je pense que la définition et les problématiques sont bien différentes. C'est des populations qui se déplacent beaucoup, en fait. Et il y a énormément eu d'échanges, même dans les langues, etc. Et je pense que la problématique est très différente au niveau de tout ce qui est population autochtone. Si je parle de ça, c'est qu'en fait, au niveau mondial, aujourd'hui, ces populations-là marginalisées, en fait, recherchent la reconnaissance de leur autochtonie, justement pour avoir accès à des droits spécifiques au niveau de l'empowerment, en fait. Donc au niveau de l'Afrique, c'est très difficile parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune terre qui est reconnue au niveau terre ancestrale ou de droit coutumier, etc. Tout passe par un système informel, contrairement aux Philippines où ça a été inscrit dans la constitution philippine, au niveau des droits autochtones. Au Brésil aussi, il y a énormément de choses qui sont faites. Mais l'Afrique est quand même un continent très différent de ce point de vue-là, et je pense que la réflexion doit être très différente. Malheureusement, justement, en Afrique, quand même, au niveau développement, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, moi je travaille en ce moment au Congo, et c'est vrai qu'on se rend compte que le développement se fait quand même au travers des entreprises étrangères. C'est un État, le Congo, donc Kinshasa, qui est très affaibli. Et du coup, tout ce qui est développement, etc., passe par les ONG. Et donc, il y a de plus en plus d'ONG qui commencent à apparaître, qui captent ces aides financières, parce que les aides financières internationales aujourd'hui ne passent plus par les États, qui sont considérés comme faibles, en Afrique, je parle bien, qui sont considérés comme faibles, corrompus, incapables. Et donc, du coup, aujourd'hui, on passe par des acteurs au niveau local, ce qui est bien, mais qui, aujourd'hui, c'est des ONG qui apparaissent, qui sont souvent sous couvert gouvernemental et qui captent ces aides financières internationales qui ne reviennent finalement pas aux populations. Voilà, je voulais juste mettre en avant certains points qui sont encore problématiques aujourd'hui. Tout n'est pas noir, hein, bien évidemment. Mais voilà, au niveau du développement, combat à la pauvreté, je n'ai malheureusement pas de solution à proposer. Et voilà, je vous remercie. Si. Je souhaiterais ajouter un tout petit mot, je vais essayer d'être très rapide, qui est relativement général relativement aux questions qui ont été posées et aux choses qui ont été présentées, c'est la question de la connaissance. Je pense qu'on est au cœur du système. Alors, pour résumer, la connaissance sur les problèmes qui sont posés, sur les situations, ça veut dire une constitution de cette connaissance. Ça veut dire que, par exemple, dans le monde de la recherche et le monde universitaire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des recherches qui soient faites, ce qui n'est pas toujours le cas, très loin de là, sur beaucoup des sujets qui nous concernent. Ça veut dire quelles sont les politiques de recherche, quels sont les financements sur ces recherches. Si je le dis, c'est que c'est vraiment un problème que nous avons de façon très, très concrète dans les universités. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Deuxième point, c'est comment cette connaissance, une fois qu'elle est constituée, je vais y revenir, comment est-ce qu'elle est diffusée, comment est-ce qu'elle est partagée. Et ça, c'est un problème qui est très important aussi, parce que parfois on a élaboré la connaissance, mais on ne fait pas le travail. Est-ce que c'est le travail des universitaires? Ça pose une question. On ne fait pas ce travail du partage. Et puis parfois, c'est une situation que je connais en ce moment sur Lyon, lorsqu'on est un peu trop indépendant dans sa connaissance, c'est-à-dire qu'on est un petit peu trop carré dans l'exposé des choses, on est marginalisé, on est de fait considéré comme une opposition. Donc il s'agit aussi pour nous, chercheurs et universitaires, de construire une culture du travail avec les politiques. Et la participation, évidemment, c'est une forme de politique. Hein. Je pense qu'il ne faut pas s'aveugler sur cette question-là. Donc, j'en arrive au système de diffusion de cette connaissance. Alors, aujourd'hui, ils sont extrêmement imparfaits. On a parlé à l'instant des systèmes d'information géographique. Je pense que c'est un outil extrêmement intéressant. Et on voit d'ailleurs entre les pays la façon dont ces systèmes sont utilisés ou non pour diffuser de l'information. Je pense qu'au Brésil, on a une certaine ouverture de l'information géographique. En France, c'est une certaine fermeture, je peux vous assurer. La différence est très impressionnante. Nous sommes un pays soi-disant développé sur ce plan-là, pas du tout.
Donc la connaissance, ça veut dire aussi une accessibilité à la connaissance et donc une culture de l'acquisition de la connaissance, de la critique de la connaissance et de l'expression sur ces questions-là. Ça veut dire aussi, du point de vue des politiques, accepter de pouvoir discuter de choses que eux peuvent savoir et que donc les autres puissent le savoir aussi. Si je le dis, c'est parce qu'on a beaucoup de systèmes politiques dans lesquels la culture du secret sur les choses importantes est extrêmement partagée, par les politiques bien sûr, pas par les autres. Tout à l'heure, on a évoqué les questions foncières à propos de Lisbonne, à propos des communes françaises, on pourrait en citer de très très nombreux exemples. Ça n'est possible que parce qu'il y a du secret. C'est-à-dire parce que l'information est mal diffusée, mal connue. Si on avait une information plus ouverte, une démocratie de l'information en quelque sorte, mais aussi de sa constitution, il est clair que les choses se passeraient tout à fait différemment. Only a few words because I had time to speak a lot before. About participation, I think that in a sustainability perspective, there is always a problem of lack of representative, because sustainability is a way to think about development. So the actors that has to be involved are everybody, all the people. So we are always in the perspective of a lack of representatives about it. First of all, so maybe the problem is not only to improve participation in decision, as I told before, but in any case, an objective is to build actors for public policies. And so the process of raising awareness is in any case an objective of all the public policies. And I know something about the Brazilian experience of the Público Ministério. Is very interesting to think about this kind of evolution of institution, which is a way, a kind of integrated vision of participation, which is not simply oriented on supporting a decision, but to build a common vision and to have a representative of the diffused interest and rights, as a way to build the basis of the social pact, of the social cohesion. And this is a way then to empower institutions, but not necessary to have always participatory processes for decision. So from one side we could have an abstract institutional design, especially in cooperation activities between the north of the world and the south of the world, or developed and non-developed countries. There is always this idea to draw new institutions, to export the French model, the German model, the Italian model, and maybe the Brazilian model. But this is not the way to design a really effective institution, because institutions are a creation of a social process. So in any case, the matter of participation, especially for sustainability, which is a way to speak about and to think about development model, one objective is to create public actors, not necessarily to involve all the people for decision, which are differences. Even if my personal struggle for participation is very hard, we must think, I think, about participation in every kind of decision, but it is not maybe really the right objective everywhere. Ok. Obrigado. E só para terminar respondendo um pouco o que o Nuno está dizendo, acho que esse evento ele é uma boa demonstração do esforço que tem sido feito, não apenas nesse NCT, mas por outros grupos de pesquisa, e se identifica em outras instituições também, de estabelecer cada vez mais um diálogo maior entre redes de cooperação que permitam essa troca de experiência. Eu tenho dito muito isso, acho que o NCT tem propiciado isso, e a própria rede global do mestrado em Prática de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ideia que vai muito nessa direção. Eu acho que a gente tem todas as condições no mundo hoje, seja elas sociais, culturais, econômicas e tecnológicas, para poder lidar de maneira, inclusive, criativa para as principais mazelas e problemas que hoje uma parcela, posso não dizer de todo, mas uma parcela da população que habita esse problema, ela sofre.
Mas a palavra de ordem é cooperação. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, principalmente a academia, de, através dessas redes de colaboração e cooperação, antes de propor, aprender muito e ter contato muito com essas realidades do que tem acontecido para poder trazer ou propor essas soluções. Porque eu tenho insistido muito nisso. Acho que os problemas são os mesmos, não importa o lugar onde a gente esteja. Os problemas são os mesmos aqui na América Latina, no Brasil, são os mesmos da África, são os mesmos da Ásia e serão brevemente os mesmos da Europa. A se ver o que está acontecendo na Itália, em Portugal e na Grécia. Ou seja, a gente vai precisar de soluções. O que muda é um contexto histórico e o contexto cultural, e acho que a gente precisa aprender. Eu relato rapidamente uma experiência que eu tive há 3 semanas atrás. Há 3 semanas atrás, eu estive com a Abdul Karim em Moçambique, visitando áreas onde a gente vai desenvolver um grande projeto, um grande trabalho nessa rede internacional, uma área mais pobre daquele país, na região norte, que reflete muito bem aquela visão que muitas pessoas têm do continente africano e dos seus problemas. E cheguei lá para trabalhar, conhecer, visitar essas comunidades, e uma coisa, quer dizer, saí num voo extremamente longo, uma pegada ecológica altíssima, né? Saí do Rio, fui para São Paulo, de São Paulo para Joanesburgo, de Joanesburgo para Nampula, de Nampula para Nixinga. Cheguei quase um dia e meio depois. E chegando lá para visitar essas comunidades que o Abdul mostrou as fotos para vocês. Bom, eu cheguei e a minha mala não chegou. Claro, né? Depois de tanto voo, ela não ia chegar. Eu passei uma semana com a roupa do corpo, literalmente, lavando à noite e usando de manhã. Dia sim, dia não, né? Absolutamente isso não significa nada. Em qualquer outro contexto, numa viagem para a Europa, isso estragaria a viagem de qualquer pessoa. Perdi minha mala, perdi os meus pertences, eu não tenho nada. Eu passei uma semana com a roupa do corpo, possivelmente visitando e convivendo com comunidades que, naquela circunstância, vivendo onde vivem, tem muito menos do que a roupa do corpo que eu estava vestindo. Isso muda muito a perspectiva. Então, acho que a gente precisa, cada vez mais, ter esse senso dos problemas numa realidade mais globalizada. Talvez a coisa boa que a globalização pode aportar para a gente é a gente ter esse mais senso de pertencimento, porque acho que a gente se distanciou muito dessa verdade. E eu estou dizendo isso, a gente não precisa ir a Moçambique para viver essa experiência. A gente não precisa. A 2 quadras da minha casa eu vivo essa experiência todo dia, e a maior parte das pessoas que cruzam por aquela cena que eu mostrei na faixa já não se surpreendem e acham que aquilo é uma coisa normal, mas se comovem quando veem uma imagem na África, numa situação parecida com a que a gente tem aqui. Então, eu aposto nessa experiência. E a rede, de alguma forma, ela serve para isso. Eu acho que a gente tem que, Itália, França, Brasil, Moçambique, qualquer outro país, encontrar, porque o momento é esse, porque alguma coisa, senão não vai dar certo, alguma coisa está muito errada. E eu acho, né, isso é um convite para todos vocês, esse seminário serve, de outras maneiras, para mobilizar e fazer as pessoas pensarem. As perguntas que serão respondidas nas outras mesas, que são menos conceituais e mais práticas, são endereçadas justamente à mesa da tarde, à pesquisa. Quais são os grandes desafios que a pesquisa tem que enfrentar, tem que responder, né, para lidar com toda essa problemática que a gente discutiu hoje. A mesa de amanhã políticas públicas. De que maneira a gente pode, a academia, o terceiro setor e o setor público interagir para fazer com que os maravilhosos... A gente tem maravilhosos planos no Brasil também, você nem imagina. E trocamos de ministro de Agricultura a cada 2, 3 anos também, tá, Abdul? Por razões que espero que diferentes. Mas, enfim, não adianta os famosos planos maravilhosos. Essa é a oportunidade, esse é o momento, e é muito bom viver esse momento. Acho que um momento parecido como esse, só a Revolução Francesa, mais ou menos 150 anos. A gente está vivendo um momento, tenho certeza disso, muito, muito parecido, de que alguma coisa vai acontecer nessa sociedade que a gente chama de global. Obrigadíssimo a todos, aos meus colegas de painel, um bom almoço para vocês, e vamos tentar, dentro da medida...